Claro. emergência aqui, eu dou um escapulido. Mas ela vai estar com vocês aí, também Uhum. como você falou, tem muitos alfabetizadores aí da escola de ponta, ela, né, está à frente desse trabalho pedagógico, então tenho certeza que esse diálogo hoje vai ser muito proveitoso, tá? Tá Estou por bom. aqui, se eu der uma fugidinha, ela está aí para estar conduzindo, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável. Quero muito te agradecer, já de antemão, pela disponibilidade em nos atender, tá bom? Ok, eu que agradeço aí a confiança. Joia. Então, gente, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as estratégias de avaliação da leitura e da escrita, né, para o bloco inicial de alfabetização, nosso BIA, né? E por que eu falo estratégias, né? E por que eu não trouxe logo o nome especificamente da psicogênese? Porque até antes mesmo da pandemia, nos meus estudos, ali, até antes mesmo de eu ir para o mestrado, em sala de aula, eu estava me inquietando algumas questões, né, principalmente nessa parte da avaliação diagnóstica. O que eu tinha percebido? Eu estava percebendo que a psicogênese, né, o famoso teste, né, das 4 palavras em uma frase, ele não estava dando conta das demandas que chegavam, né, especificamente, eu falando aqui da minha sala de aula. E quando eu fui, né, a campo, né, pesquisar, e a minha pesquisa foi sobre a prática docente, né, dos professores do primeiro ano especificamente, eu percebi mais uma vez que a psicogênese não estava dando mais conta, né, ali, né, de tentar identificar, né, as propriedades do sistema de escrita alfabética, e eu estava percebendo uma lacuna. E quando veio, né, a pandemia e a gente, né, foi obrigado a se colocar no ensino remoto, isso ficou ainda mais escancarado. Então, gente, aqui hoje, claro que eu vou falar da psicogênese, mas não a psicogênese somente como teste, né, que a gente conhece, mas que a gente possa ter um olhar mais profundo sobre essa teoria, né, que é uma teoria de aprendizagem, que acabou sendo didatizada, né, para que pudesse entrar na sala de aula, mas que a gente pudesse ter um olhar um pouco mais investigativo, um pouco mais de pesquisador mesmo, para esse campo teórico. Até porque, gente, a alfabetização é um campo em disputa. Né, vocês que estão em sala de aula, né, a gente vê que a cada mudança de governo, né, sempre vem aí alguém, né, propondo algo diferente, que às vezes nem é tão diferente assim, nem é tão inovador assim mais. Mas vocês podem perceber que todo movimento, ele parte primeiro da alfabetização. Por quê? Porque a alfabetização é ela que vai, né, ser o norte, ela que vai ser a base de todos os outros conhecimentos que vão ser agregados a ela. Então, para um estudante aprender os conhecimentos, né, da sociedade, ele precisa estar alfabetizado e letrado. Enquanto isso, né, ele não consegue ali, dentro dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade gafocêntrica, ele não consegue ali, enquanto ele não ter acesso a essa alfabetização de fato, uma alfabetização plena, né, ele fica um cidadão à parte. Então, vocês podem perceber que as escolhas, né, que a gente faz, as metodológicas, as escolhas didáticas, de qual se utilizar ou não utilizar uma metodologia, de enfatizar ou não uma determinada atividade, tem muito a ver com as nossas concepções. Né, concepções de homem, de sociedade, do que seja o ensino, do que seja a aprendizagem. Às vezes a gente não tem muita clareza, né? Se eu perguntar aqui agora de supetão, pegar alguém aqui e falar, me diz aí, qual é a metodologia que você utiliza em alfabetização? A gente vai dar uma, né, uma gaguejada, porque a gente né, faz as nossas escolhas, às vezes são inconscientes. Então, hoje aqui, a minha tentativa é fazer com que a gente pare para pensar, né, que a gente, já que vocês aqui, né, enquanto grupo, decidiu que, né, hoje, 17 de agosto, nós vamos parar e vamos pensar a alfabetização e letramento, então que a gente pudesse fazer esse exercício hoje, né, de tentar clarificar quais são as nossas escolhas metodológicas? Por que eu escolho uma determinada atividade em detrimento de outra? Por que eu priorizo, né, tal ação educativa no meu planejamento e não outra? Que a gente pudesse, né, ter esse momento aqui de reflexão. E aí, nesse momento de reflexão, a primeira pergunta, né, que me vem à cabeça, e eu quero que vocês
possam aí também pensar nesse momento, não precisa me responder, mas é só mesmo para que a gente possa iniciar esse exercício, por que eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica? Por que eu faço o tal do teste da psicogênese, né? Algumas pessoas podem pensar, Graciela, eu faço porque a rede, né, diz que eu tenho que fazer, ou então porque eu tenho que entregar uma planilha para minha coordenadora, que vai entregar para minha supervisora, que vai entregar para a Unieb, né, e aquele movimento todo. Mas e você, enquanto alfabetizador e alfabetizadora, por que você se propõe, né, a fazer uma avaliação diagnóstica? Qual é a intencionalidade? Qual é a intencionalidade de eu saber o que o meu estudante sabe sobre um determinado assunto? Porque a avaliação diagnóstica, ela, nesse caso aqui hoje, a gente está fazendo para aspectos da linguagem. Mas eu posso fazer uma avaliação diagnóstica na área da matemática, na área das ciências, né? Então, por que a gente para um determinado momento, né, do nosso planejamento para pensar uma avaliação diagnóstica? Tem um motivo. E nesse motivo estão concepções, né? E aí uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, e aí eu trago aqui um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, para que a gente pudesse, né, fazer, continuar esse exercício de reflexão. E aí a Alice, né, ela começa assim, conversando com o gato. Você pode me ajudar? Aí o gato diz, sim, pois não? Onde vai essa estrada? E aí o gato responde, para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, pensando nessa perspectiva da avaliação diagnóstica, né, e nesse diálogo estabelecido com o gato. Aqui, nesse momento, a Alice, ela deseja, né, seguir aí uma estrada. É a mesma coisa que a gente está aqui nesse momento, né, de retorno aí alternado, né? A gente deseja que os nossos estudantes deem continuidade ao processo que estava acontecendo no ensino remoto. Mas como que a gente vai dar continuidade? Porque não é a mesma coisa, né? Da mesma forma que no ensino remoto não era uma simples transição, né? De sair, não, aquilo que eu faço no presencial eu vou fazer no remoto. A gente sabe muito bem que não foi dessa forma. A gente teve que ressignificar muitas coisas, muitas práticas, né? Porque a gente viu que algumas coisas que são feitas no presencial não são possíveis de serem feitas no remoto. Assim como também algumas coisas que a gente fazia no remoto, às vezes não vai dar para a gente fazer aqui no presencial. Então, a gente está, mais uma vez, readequando a nossa prática pedagógica. Mas para quê? Com qual finalidade? Então, é essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? A avaliação, ela vai servir para quê? Para quem? Né? Qual é a minha intencionalidade? E aí, eu trago aqui uma citação da professora Piccoli Camini, onde ela diz da seguinte forma: a partir de uma sondagem inicial, a professora poderá identificar os conhecimentos das crianças acerca da leitura e da escrita de forma a compor tanto um perfil individual quanto um perfil da turma. A partir desses conhecimentos sobre a turma, entra em jogo o caráter formativo da avaliação, sendo necessário definir metas e programar ações pedagógicas para atingi-la. Então, aqui, gente, está o real motivo da gente optar por uma avaliação diagnóstica. Por quê? Porque a gente acredita que as crianças têm conhecimentos prévios, elas estão inseridas numa sociedade gafrocêntrica, logo elas têm acesso, né, aos materiais de leitura e de escrita, tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal, e aí elas, né, adentram a escola para formalizar esse conhecimento que ela já está tendo acesso. Então, a gente considera, quando a gente pensa numa avaliação diagnóstica, que o nosso estudante não é uma tábua rasa, que a gente não vai começar do mesmo ponto de partida, porque a gente considera a singularidade de cada um dos indivíduos. E aí a gente vai tanto traçar um perfil individual, quanto um perfil da turma. Por quê? Porque as nossas turmas são heterogêneas. A gente trabalha numa perspectiva de ciclo, né? O bloco inicial de alfabetização é um ciclo. É um ciclo onde a gente acredita que há uma progressão das aprendizagens. Por isso que a gente inicia no primeiro ano, amplia no segundo e consolida no terceiro. Porque a gente acredita que há uma evolução, há um caráter evolutivo, tanto cognitivo quanto linguístico dessas aprendizagens. No caso aqui, da aprendizagem linguística. E aí, o que acontece? Quando a gente decide por um instrumento,
e a psicogênese é um instrumento avaliativo, existem outros, a gente poderia escolher outros, mas considerando as concepções que a gente tem de ensino e aprendizagem, e quando eu digo a gente, eu estou falando aqui dos documentos da rede, né? Então, os documentos da nossa rede, né? O currículo em movimento, as diretrizes do BIA acreditam que a avaliação diagnóstica é o ponto de partida para que a gente possa definir as nossas metas e programar as nossas ações. Então, a gente pensa no caráter de heterogeneidade. A gente não está pensando em homogeneizar. Quando a gente classifica, né, e coloca as crianças dentro dos períodos, né, dos níveis da psicogênese, não é pensando numa homogeneidade, mas é pensando em considerar os conhecimentos prévios daquele estudante. É claro que em alguns momentos a gente vai juntar, né, ali os meninos que estão mais ou menos na mesma fase, mas até mesmo dentro da mesma fase, a gente tem singularidades, né, às vezes o menino pré-silábico 1, que está ali fazendo só garatujas, é diferente do menino pré-silábico 2, que já tem ali fazendo uma pseudo-letra, alguma coisa assim. Então, apesar de estar no mesmo nível, né, ou seja, pré-silábico, eles estão em estágios de conhecimento diferentes. Então, esse é o pensamento da rede. A gente acredita que a sondagem inicial, ela vem para identificar os conhecimentos prévios, para a partir dali a gente poder definir as metas e programar as ações. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas todos, né, ali na perspectiva de atingir o mesmo o mesmo objetivo. E aí a gente tem aqui, né, essa seta, justamente, né, de que o nosso ponto de partida é o diagnóstico, e esse diagnóstico, ele não é feito somente uma vez, né, a gente faz aí pelo menos de forma bimestral. Para o quê? Para estabelecer as minhas ações, né, o meu ensino e a minha aprendizagem. E aí, gente, a avaliação, né, a avaliação diagnóstica, ela não é somente do meu estudante, ela também é uma avaliação do meu trabalho, né, do meu ensino. Será que o que eu estou propondo para o meu estudante está, né, surtindo efeito? Está chegando onde deveria chegar? Ou eu tenho que rever, eu tenho que repensar? Então, a avaliação diagnóstica, ela se torna um acompanhamento, ela precisa vir com um acompanhamento, porque senão ela se torna um produto, né? A sua finalidade, ela tem a sua finalidade ali de ser apenas um produto, algo numérico, né? Vai muito na visão qualitativa, quantitativa. E a gente está aqui assumindo um caráter qualitativo da avaliação. Para o quê? Para eu perceber se eu consigo atingir aquelas metas que eu me propus, né, enquanto turma, enquanto escola, enquanto instituição, ou se não, se essas metas que a gente está propondo aqui estão muito além, ou também podem ter metas que estão ali abaixo, né, e aí a gente vai tentar adequar essas metas à realidade da nossa escola. Porque uma coisa é o que está prescrito lá nos documentos, né, no currículo em movimento, na BNCC, enfim. E uma coisa é aquilo que é vivido na nossa escola, né? Então, a gente só consegue fazer essa transposição do prescrito para o vivido quando a gente tem uma visão do todo, né? Claro que cada sala de aula tem a sua microvisão, mas aí quando a gente junta, e esse momento aqui é um momento bacana, porque vai estar todo mundo pensando junto, né, analisando aí todo o contexto escolar, e aí a gente vai, né, depois poder sentar e falar, não, gente, olha, o primeiro ano aqui matutino está dessa forma, o primeiro ano do vespertino está dessa forma, o que a gente pode fazer para que a gente consiga estabelecer metas tangíveis, né, tanto para um quanto para o outro. Então, é nesse aspecto que a gente tem que pensar no diagnóstico, como uma perspectiva de acompanhamento do ensino-aprendizagem. E aí, gente, pensando no referencial teórico que a gente está utilizando, da avaliação diagnóstica, né, como uma avaliação formativa, processual, a gente também traz aqui o conceito de alfabetização e letramento em que a gente está utilizando. Porque, como eu falei inicialmente, a alfabetização é um campo em disputa. Existem muitas teorias sobre a alfabetização, do que seja ler, do que seja escrever, o que é um aluno alfabetizado ou não alfabetizado. Então, a gente precisa ter clareza de qual é a concepção, primeiro, que a rede está adotando, e aqui eu trago mais uma vez a concepção da rede, e a concepção que eu também acredito, né, que são os estudiosos
que eu estou me alicerçando aqui teoricamente para trazer até as sugestões, né, que eu vou trazer mais lá na frente. Então, a gente vai trabalhar com o conceito de alfabetização e letramento. E aí eu trago a Magda Soares, né, com o seu último livro, Alfa Letrar, onde ela diz: alfabetização e letramento são processos cognitivos distintos, portanto, a aprendizagem e o ensino de um e de outro é de natureza essencialmente diferente. A alfabetização, a aquisição da tecnologia da escrita, não precede nem é pré-requisito para o letramento. Ao contrário, a criança aprende a ler e escrever, envolvendo-se em atividades de letramento, isto é, de leitura e produção de textos reais de práticas sociais de leitura e escrita. Então, gente, o que a Magda vem dizer aqui para a gente nesse conceito? Ela diferencia, ela caracteriza bem o que é alfabetizar e o que é letrar. A alfabetização é diferente do letramento. Mas o que ela diz? São processos cognitivos distintos, né? Ou seja, o saber e o fazer para alfabetizar é um, o saber e o fazer para letrar é outro. Porém, um não precede do outro. Não é primeiro eu vou alfabetizar para depois letrar, ou eu vou letrar para depois alfabetizar. Não. São processos distintos, mas que precisam acontecer de forma concomitante. Por isso que ela diz que um não é pré-requisito do outro. Eu primeiro não vou ensinar a ler para depois ler para aprender, como a gente tem, né, outras metodologias aí que partem dessa premissa. Nós não. Nós acreditamos que existe sim um saber fazer diferente para alfabetizar, porque são processos cognitivos distintos envolvidos, da mesma forma que o letramento. Porém, as coisas têm que acontecer de forma concomitante. E aí, quando ela fala nesse trabalho concomitante, ela vem trazer aqui, ó, as facetas. Aí ela vem trazer a faceta linguística, a faceta interativa e a faceta sociocultural. O que significa essas facetas? Como a Magda, né, a Magda Soares, o próprio Arthur Gomes de Moraes e outros autores que trabalham nessa perspectiva, eles acreditam que o trabalho ele é concomitante, sim, mas a gente não pode desconsiderar as nuances que existem em cada uma das facetas. Então, na faceta linguística, o que a gente vai ter de objeto de conhecimento? A apropriação do sistema de escrita alfabético ortográfica e suas convenções. Então, a faceta linguística o seu objeto de conhecimento específico é o sistema de escrita alfabética. Então, quando eu estou pensando no meu planejamento, na minha sala de aula, eu preciso considerar a faceta linguística, que é uma faceta que está muito mais voltada para o alfabetizar. Então, vai ter dias, sim, que eu vou priorizar a relação letra-som, que eu vou fazer um trabalho mais, né, com a consciência fonológica, um trabalho mais sistematizado. Não necessariamente com letramento, né? Mas eu não posso esquecer que no meu planejamento eu preciso considerar as outras duas facetas, que é a faceta interativa e a faceta sociocultural. E quais são os objetos de conhecimento dessas duas facetas? Na interativa, eu vou ter o trabalho com as habilidades de compreensão e produção de texto. Então, nesse momento aqui, eu estou priorizando aspectos do letramento. Eu posso fazer uma casadinha com a faceta linguística interativa? Com certeza, é o esperado, né? Mas como eu disse, nem sempre dá para fazer os dois juntos. Mas no meu planejamento eu preciso considerar, né, as facetas. E aí eu vou ter a faceta sociocultural, que é justamente o uso social. Aí é quando a gente entra, né, com gêneros textuais, né, com os tipos textuais, ou seja, os eventos, tanto sociais e culturais, que envolvem a leitura e escrita. Até porque a criança, ela vai estar envolvida no ler e no escrever, não só na escola. É claro que algumas atividades são específicas da escola, né? Que ela vai fazer só ali na escola, mas ela tem que pensar que, para além da escola, ela vai poder utilizar tudo aquilo que ela está aprendendo, né, na área da linguagem, ela vai poder fazer o uso fora dela. E a intenção é justamente essa: é que a criança ela faça o uso da leitura e escrita de forma eficiente fora da escola, porque senão a gente vai estar produzindo analfabetos funcionais, né? Aqueles que só conseguem ali decodificar e codificar coisas muito específicas, muito escolares. Aquilo que é do dia a dia, né, as pessoas acabam tendo dificuldade. E aí, gente, pensando, né, nessa dinâmica das facetas, a gente precisa também considerá-las quando a gente for pensar na avaliação diagnóstica.
né? Então, o que que acontece? Se eu estou trabalhando numa perspectiva do alfabetizar letrando, eu preciso identificar o que que meu estudante já tem de conhecimento sobre o letramento, sobre esse uso social da leitura e da escrita, e o que que ele já tem de conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética e as suas propriedades. E aí, por isso que eu digo para vocês que a psicogênese sozinha ela não vai dar conta, né? Porque a psicogênese, ela foi um estudo científico que utilizou instrumentos quantitativos, instrumentos de evidência científica, ou seja, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski pegaram um grupo de crianças, ou seja, foi um estudo ali isolado, né, controlado, diferente do que às vezes a gente vivencia na nossa sala, né? E aí a partir dali elas né, tentaram responder duas perguntas primordiais, que foi o que as crianças pensam sobre o que seja ler e escrever e como elas acreditam que seja o registro dessa leitura e dessa escrita. Eram essas duas perguntas que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski queriam responder. E aí, o que elas perceberam? Que as crianças, elas tinham hipóteses do que seria ler e escrever e como poderia se utilizar essa leitura e escrita. Então, esse estudo, ele veio, né, e aí a gente fala que a psicogênese, ele se tornou uma revolução conceitual, por quê? Porque a psicogênese tirou o olhar do como eu ensino o meu estudante a ler e escrever para o como o meu estudante aprende a ler e escrever. Então, a gente tirou o foco do método, que aí nessa época estava a guerra dos métodos, né, método fônico, método analítico, método sintético, enfim. E aí a Emília falou, não, gente, por que a gente não vamos parar com essa brigada aí de método? Por que a gente não tenta identificar o que as crianças já sabem sobre o que seja ler e escrever? A gente vive em uma sociedade grafocêntrica, onde a leitura e a escrita é o centro de tudo. Então, por que a gente não tenta identificar o que essas crianças já sabem? Então, a intenção do estudo foi essa. A intenção do estudo não foi trazer um método de alfabetização, nem uma forma de ensinar a ler e escrever. Porque a intenção justamente da Emília foi tirar o foco justamente do ensino e foi trazer o foco para o aprendizado. Só que quando chega aqui no Brasil, o que acontece? Era uma pesquisa científica, com uma linguagem super acadêmica. E aí, o que acontece? Muitos estudiosos, né, foram fazer o que a gente chama de transposição didática, que é pegar o saber, né, a ser ensinado, que seria a teoria, e torná-lo um saber ensinável, que é colocá-lo na prática. E aí, às vezes, nessa transposição didática, existem alguns ruídos, que foi o que aconteceu com a psicogênese. O que aconteceu? O primeiro ruído que aconteceu, quando foi se didatizar, né, as avaliações, né, os instrumentos avaliativos que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski utilizaram na teoria, lá na pesquisa, o pessoal foi didatizar para cá, né, para a nossa realidade. Aí institucionou-se o teste, né, que a gente chama aqui de teste da psicogênese, com as 4 palavras e uma frase. Isso, gente, foi uma didatização. Se você pegar o livro Psicogênese da Língua Escrita, que é o estudo científico sobre a origem da língua, né, da origem do que seja ler e escrever, você não vai achar o teste das 4 palavras em uma frase. Isso foi uma didatização. Ela até brinca numa entrevista que ela deu para a nova escola, a própria Emília Ferreira fala, gente, esse negócio de teste da psicogênese, isso é coisa de brasileiro. E eu não inventei nada disso. Mas foi uma forma da gente didatizar. A mesma coisa as nomenclaturas, né? Nomenclatura pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Isso foi uma didatização dos níveis que ela apresenta no estudo. Ela apresenta do nível 1 ao nível 5. E aí, como que se deu esse teste, né? Essa avaliação da psicogênese? Ela utilizava-se de cartões. Cartões com figuras, cartões com letras, tanto cursiva quanto letras caixa alta, e símbolos, caracteres. E aí ela, né, pegou esse grupo de crianças, eram 2 grupos, um grupo de criança
de 5 a 6 anos de classe um pouco mais abastada e classe menos favorecida economicamente. Aí ela foi fazendo essa comparação. E aí ela é perguntando para as crianças, né, o que era possível ser lido. Aí ela apresentava um cartãozinho. E aí, gente, a Emília, ela identificou não só questões da escrita, mas ela também identificou questões da matemática e também questões da linguagem, né, da leitura. Né? Então, quando a gente fala psicogênese da língua escrita, a gente não está falando só de escrever, a gente está falando do ler, do escrever, do contar, né? Então, quem nunca teve oportunidade de ler o livro, eu indico que vocês façam a leitura, porque isso abre a nossa mente. E aí, né, nessa avaliação diagnóstica da psicogênese, ela foi percebendo alguns critérios, e foram esses critérios que ajudaram a gente chegar nesse teste das 4 palavras e uma frase. E aí, mais lá na frente, eu falo os critérios para vocês. E aí, gente, o que acontece? Pensando nessas 2 perguntas, né, da psicogênese, a gente percebe que são perguntas um pouco limitadoras. Por que são limitadoras? Porque a gente consegue identificar no teste da psicogênese o que as crianças estão pensando sobre o que seja ler e escrever? Sim, mas a gente consegue só perceber uma parte. A gente não consegue perceber, por exemplo, aspectos do letramento, aspectos sobre a consciência fonológica, até porque a própria Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, elas não trabalham nessa perspectiva da consciência fonológica. Quem vai trazer esse trabalho de consciência fonológica, sistema de escrita alfabética e psicogênese é o Arthur Gomes de Moraes e a Magda, né? Então, tudo isso é importante a gente ter clareza. E aí, pensando nessa ampliação da psicogênese, eu trago aqui essas habilidades. E então, para além da psicogênese, a gente vai avaliar leitura e escrita de palavras, leitura e escrita do próprio nome da criança, conhecimento do alfabeto, consciência fonológica, leitura e escrita de frases e texto. Então, aí você fala, Graciela, então a gente não vai aplicar o teste da psicogênese? Vamos, mas a gente vai ampliar. Aí, nesse ampliar, a gente consegue perceber com muito mais clareza quais são as lacunas. E aí, gente, quando a gente amplia o olhar, a gente também amplia as possibilidades de intervenção. E aí, o que eu vou trazer aqui, né, iniciando agora, pensando mais especificamente na psicogênese. Então, o que a gente traz aqui de dicas, né, para que a gente possa aí fazer uma boa avaliação diagnóstica da psicogênese? Primeiro, definir o campo semântico das palavras. Por que é importante a gente definir o campo semântico? Primeira coisa, a gente está trabalhando com crianças que têm acesso, né, aí à leitura e à escrita, de uma maneira não formal. Né, elas vão começar a ter esse acesso de forma, né, de uma maneira formal dentro da escola. E aí o que acontece? O campo semântico, ele ajuda a criança a focar a sua atenção no léxico, ou seja, no significado, né, da palavra. Para o quê? Para quando ela pensar no significado. Então, por exemplo, o campo semântico é material escolar. O campo semântico são frutas. O campo semântico é valores, enfim. Ou seja, eu ajudo essa criança a focar no significado para que ela possa ampliar por significante. Porque o que vai acontecer? Eu vou ajudá-la a pensar no léxico. E aí esse léxico vai ajudá-la a ampliar essa possibilidade de, não, eu não preciso ficar fazendo exercício de pensar sobre a palavra, né, sobre o significado da palavra. Eu já tenho acesso a esse significado antes. Por isso a importância da gente escolher o campo semântico, escolher palavras, substantivos abstratos, ou substantivos mais concretos, nada de trazer aspectos muito abstratos, né? Por exemplo, palavras amor, paixão, nessas palavras que são mesmo do campo aí do abstrato, não é interessante para a criança, porque a criança, por exemplo, que está no pré-silábico, ela pode travar. Ou então, ela não mostrar para você, de fato, qual é a relação que ela está estabelecendo entre a pauta sonora e o registro. Porque aí ela fica amor. O que é amor? Aí ela vai desenhar um coração.
Mas ela, às vezes, ela até poderia mostrar para você que estava estabelecendo uma outra relação, mas como a palavra que você ditou é uma palavra muito abstrata, então, às vezes, ela não consegue ali conceber, e aí ela prefere partir para o desenho. E não necessariamente é porque ela está desenhando, porque ela acredita que a relação esteja entre, né, que a relação de escrever seja a mesma coisa que desenhar. É porque a palavra que você, né, pediu para que ela escrevesse é muito, né, não se remete a algo ali concreto. E as crianças nessa fase inicial, né, de 5, 6 anos, elas estão nessa fase do operatório concreto. Porque a gente também não pode esquecer que a psicogênese, ela está alicerçada, né, no construtivismo, né, de Jean Piaget. Então, tem ali as etapas de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Outra questão que a gente tem que também ter clareza, a importância do acompanhamento. Antes de eu pensar em entregar o meu teste o resultado do meu teste da psicogênese para o meu coordenador, para o meu supervisor, eu tenho que registrar para o meu uso, né, enquanto professor, enquanto professora, para que eu possa pensar em planejar e planejar estratégias pedagógicas. Então, eu preciso ter ali, a criança está fazendo a avaliação comigo, eu estou ali com o meu caderninho anotando, tudinho. Como que ela se portou, ela está segurando direito no lápis, ela inclinou o corpo, quando você falou uma palavra, ela olhou para cima, quando ela olha para cima, que ela está buscando, né, a palavra visual, tentando lembrar se ela já viu aquela palavra visualmente, ou seja, ela tá acessando uma área do cérebro, que é a área que a gente chama que é occipital, que é a área onde a gente, né, tenta fazer o resgate da escrita da palavra. Então, todo esse comportamento, eu preciso registrar. Ela fez a leitura, como que foi a leitura? Foi uma leitura com o dedo guia? Ela utilizou ou não utilizou o dedo guia? Ela foi fazendo uma leitura pausada ou ela fez uma leitura, né, mais fluente? Então, todos esses detalhes, eles precisam ser anotados. Então, o acompanhamento, o registro, ele tem que ser primeiro para você. Depois você pensa, né, como que você vai fazer para passar para quem, né, quer aí ter os dados. Porque os dados, gente, eles têm que sair da perspectiva do quantitativo e ir para o qualitativo. E definir, né, o dia e o tempo que será destinado para fazer a avaliação diagnóstica. Gente, a avaliação diagnóstica da psicogênese, ela precisa ser feita de forma individual. Se você, de fato, quer entender como que essa criança está pensando sobre o que seja ler e escrever, a avaliação, ela precisa ser individual. E ela precisa ser feita pelo professor. Não tem como eu terceirizar esse momento, ok? E aí, gente, pensando agora, né, nos critérios de escolha das palavras. A leitura e a escrita dessas palavras. É interessante, gente, na psicogênese, a gente estabelecer um vínculo com a criança, mostrando para ela a temática. Ah, você escolheu trabalhar, por exemplo, com um livro de literatura. Ah, Graciela, a gente resolveu aqui na escola contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem, tranquilo. Né? Então, você vai fazer toda aquela dinâmica de contar história, né, de motivar as crianças, enfim. É importante a criança estabelecer esse vínculo, né, também com quem vai tá ali fazendo a avaliação diagnóstica. Outro ponto importante, a cada palavra escrita que a criança escrever, você vai pedir para ela solicitar, você vai solicitar a leitura imediatamente. Escreveu, pede para a criança fazer a leitura. E aí você vai marcar como é que foi feita essa leitura. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer essa marcação. Agora, pensando nas palavras, né? Nós temos que ditar aí pelo menos 4 palavras. E aí, gente, essas 4 palavras, como é que a gente chegou nessas 4 palavras, né? O que que acontece? Lembra dos critérios que eu falei para vocês que a Emília e a Ana Teberoski perceberam que as crianças estabeleciam relacionados ao que era possível ser lido e o que era possível ser escrito? Então, são esses critérios que nos ajudam a escolher as 4 palavras. Então, o primeiro critério é o critério da quantidade de caracteres. Então, gente, a gente tem que ter cuidado, primeiro, ao escolher o campo semântico. Segundo, que as palavras elas precisam variar na quantidade de letras e na estrutura silábica. Então, o que que acontece?
Quando a gente pensa em quantidade de letras, é porque o que a Emília percebeu? A Emília percebeu que quando ela disponibilizava um cartão para uma criança onde tinha escrito uma palavra que tinha menos de 3 letras, por exemplo, sol, a palavra fã, por exemplo, a palavra fã, que só tem 2 letras. As crianças que estavam em níveis muito primários de leitura e escrita, elas recusavam, elas falavam, não, isso aqui não dá para a gente ler. Mesmo que tivesse escrito com letras, mas como só tinham 2 letras, elas não acreditavam que seriam possíveis ser lidos. Por isso que a gente começa com a polissílaba. Porque na palavra polissílaba, a gente vai ter, né, uma quantidade maior de letras. E aí, aquelas crianças que possivelmente estejam no nível mais primário da fase da escrita, elas não vão travar, elas vão conseguir escrever. E aí a gente vai diminuindo a quantidade de caracteres. Outra questão, a gente ter cuidado com as palavras, né? Algumas palavras, elas já são do repertório da criança, né? Elas já viram com muita frequência. Por exemplo, as palavras gato, essas palavrinhas mais simples, né? Com a composição consoante vogal. Não que não vai ter essa composição, é importante, mas também é importante você não focar somente nas palavras com a estrutura silábica consoante vogal, é importante você ali, né, mesclar essas estruturas. Outro critério que a Emília percebeu foi que quando ela disponibilizava um cartão onde tivesse escrito uma palavra onde houvesse repetição de vogais, ou até mesmo de consoantes, algumas crianças se recusavam a fazer a leitura, falavam, não, isso aqui não é possível ser lido. Por exemplo, na palavra batata. Aqui na palavra batata, a gente tem a presença, né, de 3 As. Então, a gente tem esse cuidado de variar os caracteres internos das palavras. Então, evitar pegar palavras onde há essa repetição dentro, né, dessa palavra, ou de vogais ou de consoantes. E quando a gente for ditar as palavras, a gente não fazer a escassão, que é quando a gente fica destacando, né, as sílabas separadamente. Então, lá, a palavra é cachorro. Aí você fica cachorro. A gente não fala dessa forma, né? Falar naturalmente, cachorro. Também não precisa artificializar, né, a palavra é tomate. Se ele escreveu o i no final, isso aí já é um aspecto que você já vai anotar. Opa, o Joãozinho, ele escreveu tomati com i no final, isso demonstra que ele está fazendo uma relação com a pauta sonora, mas apoiado o quê? Apoiado na interferência da fala, ou seja, a falha interferindo na escrita. Isso é um aspecto que você precisa anotar. Porque se você artificializa, você já perde essa informação, ok? E aí, gente, o que eu trago aqui para vocês de sugestão? O que eu penso? Algumas crianças, elas já estão habituadas ao teste da psicogênese, né? Aquele formato lá de a gente fala, puxa a cadeira e fala, vem cá, menino, escreve aqui para mim umas palavras, né? Tem criança que trava. Então, quando eu digo estabelecer o vínculo, é justamente isso. A gente fazer de um jeito que a criança não perceba que ela está sendo avaliada, né? E aí eu trago, por exemplo, a sugestão da brincadeira, o que é o que é. Quando eu estava em sala, o que eu fazia? Eu pegava um saco preto, botava um saco, enfeitava o saco bem bonito, e aí eu escolhia o campo semântico, né? No caso aqui eu escolhi o campo semântico dos materiais escolares, e aí eu chamava essa criança para uma brincadeira. Eu colocava um objeto de cada vez nesse saco, e aí deixava a folhinha lá do lado, né, com um lápis, e aí a gente ia brincar. Falava, vamos brincar de o que é o que é. Você vai tentar adivinhar para mim aqui, só tateando nesse saco, o que tem aqui dentro. Mas aí eu já sinalizava para ele. Ó, é um material escolar. Porque também, gente, ele vai ficar ali, né, tateando e não vai chegar a lugar nenhum. Por isso a importância da gente dizer para a criança o campo semântico. Qual é o campo semântico? Material escolar. E aí ele ia tateando. Aí ele descobriu. Ah, você descobriu? Então escreve aqui para mim o que você descobriu. Aí ele vai pronunciar, né? E aí ele vai escrever. Ou seja, eu trago uma função social para aquela escrita. Ele não está escrevendo para que eu possa avaliar,
mas ele está escrevendo porque ele adivinhou qual é o objeto. Mas como a gente está aí, né, nessa questão do aspectos sanitários, não sei se seria bacana ter esse saco aí passando de mão em mão, né? Mas você pode brincar com ele de adivinha. Então, você vai pegar uma ficha e vai ler a adivinha para eles. Material escolar que deixa o lápis com a ponta bem fina, bem fininha. Qual que é? Escreve aí para mim. E aí ele vai escrever. Escreveu? Pede para ele fazer a leitura. Material escolar que usamos para cortar papel. Ele vai escrever, pede para fazer a leitura. Material escolar que usamos para escrever. Aí faz a leitura, lápis. Material escolar que usamos para colorir desenhos. Aí no caso aqui eu coloquei giz. Graciela, se ele colocar giz de cera, não tem problema. E aí, gente, você não precisa necessariamente ficar só nessas 4 palavras. Você pode ampliar. Graciela, eu queria ver se ele sabe escrever cola. Coloca lá, ok? E aí, gente, quando eu peço para vocês marcarem como é que foi a leitura, é nesse sentido aqui. Né? Isso aqui, gente, é uma imagem que eu tirei desse site, plataforma do letramento.org.br. É uma plataforma bem bacana, e depois quem quiser, né, acessar, ela traz aí bastante artigos, bastante material sobre alfabetização e letramento, e ela tem como consultora dos conteúdos a própria Magda Soares. Então, isso aqui, gente, é uma ilustração de possíveis hipóteses que vocês podem encontrar aí na sala de vocês. Por exemplo, com a palavra tesoura, né? Que foi ali o campo semântico que eu escolhi anteriormente. E aí, gente, quando eu falo em leitura, é porque o que acontece? A gente precisa analisar, e aí, gente, isso é para além da classificação. Porque o que é o nosso sistema de escrita alfabética? A gente tem um sistema que ele é regido pela relação letra-som, grafema-fonema. Então, eu preciso identificar se a minha intenção é saber como meu criança, né, tentar compreender como o meu estudante identifica o que seja ler e escrever, eu preciso entender qual é a relação que ele está fazendo entre a letra e o som, entre o que ele registra, entre o registro gráfico e a pauta sonora. Especificamente, esse é o nosso principal papel, identificar como que está a relação do que ele está registrando com aquilo que ele está pronunciando. Por isso a importância da leitura. Por isso, gente, que não dá para eu aplicar o teste, recolher todos os testes, botar debaixo do braço e ir para a sala dos professores pedir ajuda para minha colega. Por quê? Porque eu perco justamente o momento de identificar qual é a relação que o meu aluno está fazendo entre o que ele escreve e o que ele lê. É claro, gente, que eu já fiz isso muitas vezes. Peguei, né, apliquei o teste ali mais no coletivo e levei para minha colega que era expert em identificar, né, a fase de escrita, e a gente ficava ali conversando. Só que o que eu percebia? Eu percebia, às vezes, que eu nivelava os meninos por baixo. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente tem o feeling, né? A gente está ali dando uma atividade para o menino, a gente percebe, nossa, mas no teste da psicogênese, ele me mostrou que estava parecendo que ele era pré-silábico, mas eu estou vendo aqui que ele não é pré-silábico, não. Ele é silábico. E aí, gente, infelizmente, quando a gente não pede a leitura imediata, a gente tem essa tendência de nivelar os meninos por baixo. E quando a gente nivela por baixo, a gente oferece pouco. E aí a tendência é a criança permanecer no mesmo nível em que ela se encontra. O menino escreveu, pede para ele registrar. Ok? Igual, por exemplo, aqui, nesse nível pré-silábico, né? Aqui, o estudante escreveu tesoura. E aí, quando eu pedi para ele fazer a leitura, ele faz essa leitura, que a gente chama de leitura linear. Ele só passa o dedinho aqui embaixo e fala, tesoura. A mesma coisa aqui no estudante garatuja. A gente tem aqui, né, uma pseudo escrita, né? Quando a gente pede para esse estudante ler, ele vai ler aqui, tesoura. Se você demorar 3 minutinhos, vamos supor, você ditou a palavra tesoura, em seguida você ditou cola. E aí você volta para aquela palavra para ele ler, se ele tiver nesse nível aqui garatuja, ele não vai saber ler o que ele escreveu. Porque já saiu da memória dele de curto prazo. Porque, na verdade,
O que ele está mostrando aqui para você? Ele não faz nenhum tipo de relação, né, entre o que está registrado e o que ele está falando. Ele simplesmente, você pediu para ele registrar, ele foi lá e fez uma pseudo-escrita. Aqui é o mesmo caso. É um estudante na primeira fase, que é a fase icônica. Aqui o estudante, ele acha que o quê? Que escrever e desenhar é a mesma coisa. Só que esse estudante aqui da Garatuja, ele já sabe um pouquinho mais do que esse aqui da icônica, que é o que a gente chamaria de pré-silábico 1, né? Então, todo mundo aqui, ó, tanto icônico, quanto garatúgico, quanto nível pré-silábico, são estudantes que não estabelecem nenhum tipo de relação do registro escrito com a pauta sonora. Só que você percebe que são crianças que estão em fases diferentes. E eu preciso considerar. Porque a minha intervenção com o estudante que está na fase icônica é diferente da minha intervenção que está com o estudante na garatuja, que é diferente do meu estudante que já está nessa fase aqui de escrevendo letras aleatórias. Então, gente, percebem que não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo é pré-silábico, não. Eu tenho que identificar quais são os pré-silábicos e nas minhas anotações eu colocar, né? Fulaninho acha que escrever e desenhar é a mesma coisa. Tá aqui. Aqui, ó, esse estudante, opa, é um estudante que mostra que ele tá percebendo em volta dele que escrever é alguma coisa diferente de desenhar. Já esse estudante aqui, provavelmente é um estudante que já tem um contato maior com textos, né, com livros em casa, enfim, e aí ele já começa ali a fazer desenhos de letras. Então, a forma de trabalhar com cada um deles é diferente. Por isso a importância da gente fazer, né, o teste individualmente. E por que, gente, o nome pré-silábico? Porque o que, que acontece? Esse nome pré quer dizer o quê? Antes. O que, que esse estudante ele ainda não sabe? Ele ainda não identificou a relação do registro escrito com a pauta sonora. E principalmente que a pauta sonora ela é possível ser partida oralmente. Partida em quê? Em sílabas. Então, quando eu digo que o meu estudante é pré-silábico, eu estou dizendo o quê? Que ele ainda não aprendeu a fazer a partição oral em sílabas. Ele ainda não conseguiu identificar que a fala é silábica e que a escrita é alfabética. Então, o que, que eu tenho que ensinar para ele? Eu tenho que ajudá-lo a ter consciência silábica. E aí a gente entra com o trabalho da consciência fonológica, que a consciência silábica é uma das sub-habilidades da consciência fonológica. Aí você pode ter na sua sala estudantes nessa fase aqui, a fase silábica. Opa, essa fase já diz alguma coisa para a gente. O que, que ela está dizendo? Ela está dizendo que o meu estudante, ele já compreendeu o quê? Que a nossa fala é silábica, ou seja, que eu posso pegar qualquer palavra e dividi-la em pedaços. Que pedaços? Sílabas. Só que o que, que acontece? Como a gente precisa identificar como que está essa relação entre o que é escrito e o que é falado, eu vou olhar aqui para o registro dele. Quando eu olho para o registro, eu vejo o quê? Que na leitura, ele fez assim, tesoura. Então, quantitativamente, ele consegue colocar os pedaços. Ele já percebeu que tesoura tem 3 pedaços. Mas na hora de registrar, o que ele registra aqui não tem valor sonoro com aquilo que ele pronuncia, com os pedaços que ele pronuncia. Então, ele coloca letras aleatórias, ou ele faz bolinha, ou ele faz pauzinho. Ou seja, ele está no nível a mais do que esse aqui, que não identificou ainda que a nossa fala é silábica, esse aqui já identificou, só que o que, que ele não sabe? Ele não tem conhecimento da relação grafema-fonema. Então, é isso que eu vou precisar ajudá-lo a entender, né? A ter o conhecimento das letras, do som das letras. E aí eu vou ter aqui, né? Eu tenho essa fase da silábica sem valor sonoro, e eu vou ter aqui o silábico com valor sonoro. Aí esse estudante já está um pouquinho além. Por quê? Ele já identificou a partição oral, e como é que eu sei que ele já identificou a partição oral? A partir da leitura. Ou seja, quando ele leu aqui para mim, ele leu tesoura. E aí, quando eu vou olhar para o registro, eu vejo que para cada pedacinho que ele pronunciou, ele fez o registro de pelo menos uma letra relacionada àquele pedacinho que ele pronunciou. Então, aqui, T, ele fez o registro da letra T. E
por que que ele fez o registro da letra T? Porque o nome da letra já é o valor de base para o registro. Então, qual é o nome da letra? T. Ele está ouvindo a sílaba T, logo, para ele é a mesma coisa. Então, não tem necessidade de eu escrever outra letra a não ser a letra T. Aqui, no ZO, ele percebeu o som do O, porque as vogais são fonemas que a gente chama de fonemas vocativos, e eles são muito mais audíveis para as crianças, então a tendência do estudante silábico com valor sonoro é priorizar o registro das vogais. Então ele fez aqui, né, tesoura, e aí identificou no terceiro pedacinho a letra A. Então esse é um estudante que ele sabe mais do que esse aqui. Ele sabe mais o quê? Ele tem muito mais conhecimento, né? Ele tem muito mais conhecimento das letras, do som das letras dessa relação. Só que essa relação ainda, né, não está o que a gente chama de relação alfabética. Por quê? Porque ele ainda está pensando que apenas uma letra vai poder fazer o registro de uma sílaba. E aí, gente, ele vai, a partir da sua intervenção, né, passar por esse nível aqui, que é o silábico alfabético. E aí, gente, esse nível aqui, ele é um nível de transição, e é um nível que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente vai fazer os registros. Porque, às vezes, a gente acha até que o menino regrediu, e não é isso. O nível silábico alfabético é aquele nível onde a criança, ela, né, ora ela escreve as palavras de forma silábica, com valor sonoro, ora ela escreve a palavra de forma alfabética. Igual a gente tem aqui, ó. Tesoura. Quando ela faz a leitura da sílaba inteira. Então, ela fez assim, ó, T. Quando ela faz a leitura do T, ou seja, ela faz a leitura e ela registra a sílaba consoante vogal, ela está mostrando para mim que ela está fazendo uma escrita alfabética, ou seja, uma escrita onde eu tenho uma relação bionívoca, uma letra, um som, uma letra, um som. Então, aqui na primeira sílaba, ela conseguiu identificar o T. E ela sabe que o T não é só a escrita do T sozinho, é o T e o E. Só que nas demais sílabas, ela ainda é silábica, porque na segunda sílaba ela escreveu o Z para zo, ou seja, ela identificou o som do Z, e no Ra, ela identificou só o som do A. Ou seja, numa mesma palavra, ela escreveu silábico alfabético. Por isso que é uma fase de transição. Porque, às vezes, na mesma atividade, vai ter palavras que ela vai escrever de forma alfabética, ou seja, uma relação de letra-som, né, direta, e em outras ela vai fazer esse tipo aqui de situação. E você tem que estar atento, falar, opa, a Letícia está lá em transição. Então, vamos trabalhar mais aqui com ela, consciência, né, de fonêmica, esse conhecimento das relações e letra-som, para cada vez mais ela conhecer essas relações, né, para que ela se torne o quê? Alfabética. E aqui no alfabético, você vê que a criança faz uma leitura totalmente fonológica. Ela vem aqui, ó, tesoura. Ou seja, cada sonzinho que ela percebe, ela faz o registro. Então, ela percebeu tesoura. E aí você fala, mas Graciela, ela engoliu o U. E por que ela engoliu o U? Aqui a gente vai ter o que a gente fala que é a interferência da fala. Ninguém fala tesoura. A gente fala tesoura. Então, se a gente fala tesoura, eu vou registrar tesoura. Então, eu suprimo a letra U. Então, essa criança aqui, gente, ela está nessa fase alfabética. Ou seja, ela está nessa relação bem direta. Ouvi o som, eu faço o registro. Ouvi o som, eu faço o registro. Então, se eu escuto o som do Z na palavra tesoura, eu vou fazer o registro do som do Z. Mesmo que tesoura, a gente saiba que escreve com S. Então, gente, essa criança aqui alfabética é uma criança que ela já identificou as propriedades do sistema de escrita alfabética, porém, ela não é ainda uma criança alfabetizada, porque ela não tem autonomia, né, para identificar os erros ortográficos. Ela ainda está muito nessa relação bionívoca, então ela ainda não percebeu as irregularidades da língua, ela ainda não percebeu as palavras que têm regras contextuais, ou seja, ainda é uma criança que precisa trabalhar muito com ela.
Então, eu não posso dizer que a criança alfabética é uma criança alfabetizada, ok? Então, isso aqui, gente, né, do nível 1 a esse nível aqui, 7, é psicogênese da língua escrita, é Emília Ferreiro. Graciele, todos os meus estudantes estão na fase alfabética. Eu posso aplicar o teste da psicogênese? Não. Não pode mais. Porque você não vai conseguir identificar mais, né, qual é a necessidade deles. Aí você fala, e o que eu aplico? Você vai aplicar o mapeamento ortográfico. Porque os estudantes alfabéticos, eles vão precisar aprender o quê? A norma ortográfica. E o teste da psicogênese é para estabelecer o quê? A relação entre a pauta sonora e a escrita. Eles já estão estabelecendo essa relação. É uma relação bionívoca, mas o teste da psicogênese não vai dar mais conta. Aí eu vou fazer o mapeamento ortográfico. Aí vem os aspectos ortográficos da língua. Né? Aí eu vou, né, ajudar o meu estudante a identificar que tesoura não escreve com Z, é com S, é uma regra contextual, e aí toda aquela parte, e aí esse menino já está aí caminhando para se tornar alfabetizado. Ok, gente? Então, né, daqui para frente, na fase ortográfica, a gente não vai ter mais nenhum tipo de classificação. Aí você vai falar assim, Graciele, mas o alfabetizado 1, 2, 3. Gente, alfabetizado 1, 2 e 3 é uma outra teoria. Não é psicogênese. É a teoria do GEMPA, né? Esther Pilar Grossi é um outro trabalho, tá? A gente aqui, dentro dos documentos da rede, a gente trabalha com a psicogênese da língua escrita da Emília Ferreira e Ana Teberoski para avaliar as crianças até o nível alfabético. Passou do nível alfabético, a gente vai utilizar o mapeamento ortográfico do Arthur Gomes de Moraes, do Jaime Zorzi e outros autores que trabalham nessa perspectiva, ok? E aí, gente, aplicamos o teste da psicogênese. Lembra que eu falei que a gente vai ampliar o olhar? Estamos com o teste da psicogênese lá, já tenho a classificação, né? Já sei como é que os meus estudantes estão pensando, mas eu quero ir além. E aí a gente vai avaliar como é que está escrita a leitura desse estudante com relação ao próprio nome. Porque lá na educação infantil a gente começa nessa sistematização aí da leitura e da escrita com o nome da criança. Né? E aí a gente vai fazer uma dinâmica avaliativa com relação ao nome da criança. Primeiro você vai pedir, ali mesmo no próprio teste da psicogênese, né, a folha que você está utilizando ali para fazer a avaliação, você vai pedir para ele escrever o nome, né, escrever o nome dele, ou o prenome, o nome completo, aí você vê, né, qual a escolha que você vai fazer. Depois que ele escreveu o próprio nome, você vai pedir para ele fazer a leitura. E aí você vai ver se a leitura é linear ou se a leitura é fonológica. Fez o registro, ótimo. Em seguida, você vai pegar ali alguns alfabetos móveis, né? E aí você vai pedir para que ele monte o nome dele com o alfabeto móvel. Ele montou? Você vai pedir para ele nomear as letras que formam o nome dele. Por que eu digo isso, gente? Porque muitas crianças vêm da educação infantil desenhando o nome, não escrevendo o nome. Elas identificam visualmente, e o nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso para isso. O nosso cérebro, ele é muito visual. Então, tem muitas crianças que escrevem palavras de memória, mas se você for perguntar para ela individualmente o nome de cada uma daquelas letras, ela não sabe. Porque de tanto ela ver ali no ambiente, ela memoriza. É igual a leitura, né, que a gente fala que é a pseudo-leitura. Aquele menino, né, que lê o rótulo da Coca-Cola, que lê o outdoor das Casas Bahia, né, mas que, na verdade, ele não está fazendo uma decodificação, ele está fazendo uma pseudo-leitura ali por causa da imagem, não é da relação letra-som. Então, quando você pede para o seu estudante parear o nome dele com as letras móveis, e aí você vai pedir para ele nomear. Então, o nome dele é João. Me diz aí, João, qual é a primeira letra do seu nome? J, O, A, O. Ótimo. Aí você anota. Ele reconhece as letras do nome. Depois que ele fez isso, você vai, né, pedir. Aí, como ele já montou as letras, né, as letras com o alfabeto móvel, você vai desafiar esse estudante. De que maneira? Você vai pegar a primeira letra do nome dele e vai mudar de posição com a última. Você inverte, né? Bota a primeira letra
a última letra na inicial e a primeira letra na final. E pergunta para ele se o nome dele continua o mesmo. Ou seja, você está querendo perceber se ele já identificou, né, que o nome dele tem uma seguidas. Se eu mudo a sequência, se eu retiro, aí você pode retirar letras, acrescentar letras, se o nome dele permanece. E tudo isso você vai anotando. Graciela, ele conseguiu, ele identificou que quando eu mudei as letras, ele disse que não é o próprio nome dele. Ótimo. E aí você vai começar a desafiar mais ainda, né? Vai pegar um pedaço, por exemplo, é João, você pega o primeiro pedaço, Jô. Você consegue me dizer uma palavra, um outro coleguinha que começa com o mesmo pedacinho Jô, de João? E aí você vai fazendo essa avaliação utilizando o próprio nome dele, ok? E aí você vai fazendo as anotações. E aí, gente, o interessante é que você vai ver que algumas atitudes que essa criança vai ter com o próprio nome, né, algumas respostas, elas vão casar direitinho com o nível que essa criança se encontra. Então, se é um estudante pré-silábico, provavelmente ele vai só desenhar o nome dele, ele não vai conseguir identificar o nome das letras, ou ele pode até identificar o nome das letras, mas se você muda de posição, ele já se embanana todo. Ou seja, você vai estar ali, mais uma vez, corroborando a fase, né, que você fez ali a classificação do seu estudante. Outra habilidade que a gente precisa identificar, principalmente agora, gente, de um ensino remoto, né? A consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade muito importante, né, para o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Então, a consciência fonológica é o quê? É essa capacidade que a criança tem de manipular conscientemente os sons da fala, seja sílabas, sejam as rimas, as aliterações, as letras, tá? E aí aqui a gente traz uma atividade bem elementar para a gente identificar qual o nível de consciência, né, fonológica essa criança tem ou não. E aí a gente tem essa brincadeira aqui, né? Quem é o intruso? Aí, gente, é importante, antes de você fazer as perguntas, você sinalizar para a criança se ela consegue identificar o nome dos objetos. Né? Então, eu tenho aqui um ovo, um osso, olho e uva. Identificou? E aí você vai perguntar para eles. Pronunciando essas palavras, ovo, osso, unha, olho, uva, para você, né, percebendo o som das palavras, quem é o intruso? Porque, gente, o que acontece às vezes? A criança, ela pode dizer aqui que o intruso é o olho. E você tem que perguntar o porquê. Por que é o olho? Ah, tia, porque aqui, ó, ovo é de comer, osso é de comer, uva é de comer. Ou seja, essa criança, ela está pensando no significado. Ela não está pensando no significante. E a criança, ela só consegue ter consciência fonológica quando ela sai dessa perspectiva do significado e vai para o significante. Normalmente, as crianças pré-silábicas, elas têm dificuldade de identificar aqui quem é o intruso. A tendência delas é ir para o significado. Então, qualquer uma das indicações que a criança fizer, você tem que perguntar o porquê, para você tentar entender qual é o pensamento dela. Por que ela quer escolher tal figura e não tal figura, ok? Então, aqui o intruso é quem? A uva, por causa que osso, ovo e olho começam com a letra O, ou com o som O, né? Aqui a gente foi na questão da letra. Aqui a gente vai para a sílaba. Quem é o intruso? Eu tenho macaco, bolo, maçã e mamadeira. Então, quem é o intruso? Tem criança que pode dizer que o intruso é o macaco. Por quê? Ah, porque bolo, maçã e mamadeira é de comer. E você já fala, opa, fulaninho está aqui na perspectiva do significado. Então, eu tenho que trabalhar a consciência fonológica com ele. Então, quem é o intruso aqui? O intruso aqui é um macaco. Macaco não, bolo. O bolo, por quê? Porque macaco, maçã e mamadeira começam com um pedacinho ma. E bolo começa com um pedacinho bo. Graciela, eu apliquei essa atividade. Meus estudantes não conseguiram realizar. Então, você sabe que é uma atividade que você vai ter que voltar e fazer com as crianças, porque elas precisam, né, trabalhar a literação aqui, que é uma das habilidades que a gente está trabalhando aqui nessa atividade.
Outra parte da consciência fonológica que eu também tenho que identificar, a questão da partição oral, né, para as crianças perceberem os pedaços orais das palavras. Então, eu tenho aqui, qual tem mais pedacinhos, ou sílabas, aí vai, né, do vocabulário que você está utilizando. Então, gente, aqui eu coloquei de forma intencional dois objetos que na vida real praticamente têm o mesmo tamanho, que é o pincel e a caneta. Por que que eu fiz isso? Porque a criança que está no nível elementar de aquisição da leitura escrita, ela tem a tendência de quando vai comparar palavras, tamanho de palavras, a tendência dela é comparar os objetos, porque ela não tem consciência fonológica, ela ainda está na perspectiva que a gente chama do realismo nominal, ou seja, ela está atribuindo características físicas para o registro gráfico. Então, aqui, o que eu vou falar? Ó, aqui eu tenho caneta. Quantos pedacinhos tem a palavra caneta? Vamos contar? Caneta. E pincel? Pincel. Então, quem é maior? Quem tem mais pedacinhos? Caneta ou pincel? E aí ela tem que ter a capacidade de dizer que é caneta, porque caneta tem 3 pedacinhos. E você tem que perguntar por quê? Mas por que caneta? Ah, tia, porque caneta tem 3 pedacinhos. Porque aqui ela não vai poder dizer simplesmente pela característica, né? De que caneta é maior do que pincel ou pincel é maior do que caneta. Porque na vida real, mais ou menos, os dois têm o mesmo tamanho. Então, gente, quando a gente pensa nos instrumentos avaliativos, a gente também tem que ter esse cuidado de fazer as escolhas intencionais para a gente tentar entender como essa criança está pensando. Além da gente avaliar a consciência fonológica, a gente também avalia o vocabulário. E aí aqui a gente tem uma brincadeira que eles gostam bastante, que é tentar adivinhar qual é a música a partir dos ícones, né? Então eu tenho aqui uma aranha, parede, chuva. E aí você pode brincar com qual é a música, qual é a história, né? Ou então qual é a parlenda, qual a intenção dessa atividade? Primeiro é você trabalhar o vocabulário, né? Identificar como é que está o vocabulário desse estudante, né? Como que está esse acesso ao léxico, como que está essa questão da memória de trabalho, tanto curta quanto longa, porque essa aqui é uma música do repertório infantil, né? Então, a gente espera que as crianças tenham essa música memorizada, né? Que elas consigam cantar na ordem, na sequência. Então, essa é uma atividade que trabalha muito nessa perspectiva do vocabulário e também da memória de curto e longo prazo, que são importantes, né? Aí para o processo de alfabetização da leitura, né? De leitura e escrita. Outra coisa que a gente tem que perceber é o reconhecimento das letras. A gente fez aquele reconhecimento inicial com o nome da criança, que é algo significativo, mas eu tenho que ir além. Eu não tenho só que tratar com o que é significativo para ela. Mas será que ela consegue identificar também a letra ou o pedacinho, né, a sílaba de cada um desses objetos aqui? E aí, no caso aqui, eu mantive o campo semântico dos objetos escolares, né? Então, eu tenho aqui cola, borracha, régua, mochila e caneta. E aí eu vou pedir para ele dizer qual é a letra inicial, ou qual é o pedacinho inicial, se ele consegue, né, fazer essa relação, se ele consegue estabelecer, dizer, né, se tem um outro objeto na escola que também começa com a mesma letra, né, de cola, ou o mesmo pedacinho de cola. Então, aqui você também consegue identificar. E aqui, gente, é uma propriedade bem bacana, primeiro, para identificar se seu estudante consegue reconhecer os vários tipos de letra, né? Porque é importante que essa criança tenha acesso aos 4 tipos de letra, né? Pelo menos. Não para registro, mas que desde a educação infantil ela tenha tido aí acesso a esses 4, pelo menos esses 4 tipos de letras, e ela consiga identificar visualmente. Então, eu tenho aqui, né, letra caixa alta, uma letra mais cursiva, uma script, e aí você vai pedir para ela dizer o nome da letra, e em seguida perguntar se tem algo na escola que começa com essa letra que ela está aqui nomeando. Então, também é mais uma habilidade que a gente vai avaliar. E aí, partindo para a leitura de palavra e escrita de frases, né? Então, porque a gente também não pode esquecer
que a gente está trabalhando com a escrita espontânea? Sim, mas a gente também tem que identificar a leitura desse estudante de outras palavras, né? E até também possivelmente de frase. Então, você consegue ler o que está escrito aqui? E aí, gente, o interessante é que quando você dá esse comando, aqui tem criança que vai fazer assim, E-S-T-O-J-O. O que ela está querendo? Ela lê soletrar. Aí você coloca, opa, fulaninho tá confundindo leitura com soletração. Ou tem criança que vai fazer assim, escola, porque ela identificou o que é uma palavra, né, que é uma grafia que ela já tem muito costume de ver, porque ela vê lá no, né, no, como é que é o nome daquele negócio que a gente coloca no quadro? No cabeçalho. Então, ela viu aqui, aí ela adivinha, né? Ela fez uma leitura ali por adivinhação. Você fala, opa, fulaninho já memorizou a palavra escola. Então, onde ele vê ele vai ler. Pode ser escada, pode ser estojo, ele vai ler escola, porque ele está fazendo uma leitura, né, visual, ele não tá decodificando. E vai ter criança que vai ler estojo. Você sabe para mim o que você leu? Tem criança que vai olhar para você e vai dizer, tia, eu não sei o que eu li. Aí você vai registrar, opa, fulaninho está fazendo leitura fonológica. Ou seja, não, só está fazendo a relação letra-som, não está acessando o significado. Vai ter criança que vai ler estojo. Então, essa criança já faz a leitura e acessa o significado. Fez isso, e aí você vai agora, né, conversar com essa criança sobre esse objeto que ela leu, né, estojo. E você vai conversar com essa criança, se ela tem estojo, o que tem no estojo dela. Você pode mostrar essa imagem, e vocês vão conversar um pouco, né, sobre esse objeto. Por quê, gente? Porque assim você consegue identificar o vocabulário dessa criança, como que está a sequência de ideias, a ordem, né? Se ela tem uma fala clara, uma fala com uma lógica, com uma perspectiva lógico-temporal, ou será que ela se confunde? Então, isso são aspectos que a gente precisa avaliar. Para depois disso, você pedir para ela escrever uma frase. Ou seja, você alimentou essa criança de um léxico, e aí você depois dá o comando. E qual é o comando? Escreva uma frase sobre o objeto que conversamos. Porque assim, gente, a gente evita de sair, o estojo é da mamãe, o estojo é azul, o estojo é legal. Compreende? Então, ou seja, eu dei repertório para essa criança, a gente conversou sobre o objeto, para só depois eu dar o comando. E aí você vai ver se ele consegue ou não fazer a escrita de frase, como que está essa escrita, se está uma escrita aglutinada, se ele está fazendo uso da pontuação ou não, ok? Então, gente, esse seria algumas habilidades, né, mais aí urgentes de que a gente teria que avaliar nesse nosso retorno, né, aí para essas aulas nesse momento aí alternado. Porque aqui, gente, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. Então, aliado com essas habilidades, junto com a avaliação diagnóstica da psicogênese, a gente consegue traçar um plano, né, um plano estratégico didático-pedagógico muito mais assertivo, né, muito mais coerente e que dê resultado, né, porque a gente sabe que as lacunas ficaram muitas, né. Então, gente, a nossa tendência é que a gente possa, junto com essa avaliação, também avaliar outros aspectos. Por exemplo, Graciele, eu estou no terceiro ano. Eu precisaria avaliar a leitura de frase e gênero textual? Sim, aqui é uma atividade. Né? Você vai aqui pedir para o estudante ler a frase, e aí, além dele ler a frase, ele vai ter que te dizer qual desses objetos, né, qual dessas imagens referem-se àquilo que ele leu. E aí, gente, eu botei de propósito aqui a palavra João, porque é uma palavra com uma estrutura silábica simples, e aí a criança vai ler, né, com muita facilidade, aquelas que já estão ali fazendo a leitura mais autônoma, e aí não adianta somente ele ler a palavra João, porque aqui eu tenho dois meninos, então, ele vai ter que tentar ler e acessar o significado, para dizer se o João vai à escola todos os dias ou se o João está soltando pipa, por exemplo. E aí, a questão do gênero textual. E aí, gente, eu escolhi aqui um gênero textual
que é muito comum para as crianças desde a educação infantil, que é o gênero da receita, né? Receita é um gênero que as crianças já trabalham, já têm costume de ver tanto visualmente a estrutura, né, que tem um título, que tem os ingredientes e que tem uma ordem, tem um modo de preparo. Então, às vezes, mesmo que a criança ela não saiba ainda fazer uma leitura autônoma e fluente do gênero textual, às vezes ela vai bater o olho aqui e ela vai dizer, tia, isso aqui é uma receita, né? Então, para além da leitura, a gente consegue identificar se a criança já assimilou os aspectos do gênero textual, né? Então, isso aqui também é uma possibilidade, e a gente está avaliando também o uso social da leitura escrita, que seria o letramento. Então, gente, a intenção aqui, né, hoje com a minha fala, foi mostrar para vocês que, e aí eu trago até uma fala do professor Arthur Gomes de Moraes, que respeitando a diversidade dos alunos, e vocês vão ver que a diversidade vai estar bem grande, podemos chegar em cada unidade escolar a um projeto coletivo, minimamente compartilhado dentro do ensino da língua, sobre que metas abraçaremos no âmbito da leitura e da escrita. Quando a gente tem esse olhar mais ampliado, a gente até consegue reorganizar o nosso currículo e dizer, gente, olha, isso aqui que está no currículo para agora, a gente está em meados de agosto, é praticamente impossível. Vamos fazer aquilo que é possível, aquilo que a gente conseguiu identificar, aquilo que é mais urgente, né? Não é que a gente vai furtar as nossas crianças do conhecimento, não é isso. Mas o conhecimento, ele é uma escada. Então, não tem como eu querer que meu estudante chegue no topo pulando as escadas, né? Pulando os degraus. Então, é um degrau de cada vez, um processo evolutivo, um processo progressivo, mas a gente só consegue fazer um degrau de cada vez quando a gente tem clareza dessa diversidade e quando a gente tem essa possibilidade de avaliar de uma forma mais ampla, né, aquilo que o nosso estudante está trazendo aí de percurso escolar, né? Porque a gente vai ter crianças que fizeram educação infantil de forma remota e estão chegando no primeiro ano, e a gente vai ter aí estudantes que finalizaram o seu processo de alfabetização, né, de forma remota aí no terceiro ano, chegando no quarto e no quinto. Né? Então, vão ficar lacunas, e tem lacunas. Se já existiam, né, agora então mais ainda. Então, gente, é isso. Desculpa aí por eu ter me alongado demais. Deixo aqui as minhas referências. É o livro da Luciana Piccoli e da Patrícia Camini, que é Práticas Pedagógicas em Alfabetização. É um livro bem bacana, tem teoria, mas também tem bastante prática. O próprio livro da Magda Soares, esse último que ela lançou, né? Alfaletrato da Criança Pode Aprender a Ler e Escrever. E o livro Alfabetização, a Questão dos Métodos. Deixo aqui o meu muito obrigada, né? Estou aqui à disposição agora para a gente conversar, tirar as dúvidas. Esse aqui é o meu Instagram, quem quiser lá me seguir, eu coloco algumas dicas, algumas atividades, disponibilizo algumas atividades de intervenção também, quem quiser. E também deixo aqui o meu e-mail, né, para a gente aí, quem quiser trocar ideias, enfim. E vou disponibilizar também os slides para vocês, mando para a Fabiana, né, e aí ela disponibiliza para vocês. E é isso, gente, obrigada. Fico aí à disposição para a gente conversar. Olá, Graciele. Primeiro eu quero abrir para o pessoal fazer as perguntas aí. Então, quem quiser, só levantar a mãozinha aí, a gente vai organizando a fila, tá bom? Heloísa, obrigada pelo elogio. Você fez curso comigo? Que legal. Ah, fez as boquinhas, muito bem. Perguntas, pessoal? Todo mundo calado? Ah, olha aí, muito bem, Heloísa. Que bacana. Professora top é assim mesmo. Eita, gente, será que eu falei tanta besteira assim que vocês estão horrorizados? Obrigada, Sirlene. Podem contar comigo, se vocês precisarem. Eu acho que o pessoal tá meio tímido, né? A gente tá anestesiado. Que
Mas anestesiado de coisa boa ou de coisa ruim? Não, de coisa boa, com certeza. Ah, que bom. Patrícia, pode falar, levantou a mão. Oi, boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, eu tenho uma aluna que ela é silábica, mas ela está num conflito enorme. Sim. Que ela coloca, eu consigo identificar a palavra, né, as letras que ela escreve, identificar a palavra que ela escreveu, mas no meio ela coloca muitas letras aleatórias. Né, seria um nível intermediário, né? Mas não é o silábico alfabético, porque ela não coloca, não é daquela maneira. E ela fica confusa a escrita, que às vezes até a gente pensa que ela tá pré-silábica, mas na verdade é por causa dessa confusão que ela tá. Como que é a leitura dela? Você conseguiu identificar quando você pede para ela escrever? Lê silabada. Ela vai marcando com o dedinho? Vai marcando, E essas letras aleatórias, como que ela faz? Como que ela dá conta de ler? Ela pula? Ela tem, quando chega na letra, ela dá uma corrida, né? Ela passa o dedo. Me dá um exemplo, assim, tem como você me exemplificar? Uma palavra? Uma palavra que a gente ditou agora, né? Na semana passada, vírus. Aí eu achei o I, no meio tinha outras letras e tinha o U também lá. Aí ela leu vírus. Quando ela colocou o dedinho, ela colocou o vi em cima do I e o rus em cima do U. O restante é tudo perfumaria, que a gente fala. Sim. Ela tá silábica com valor sonoro, mas aí o que tem na cabecinha dela? A questão do critério. Lembra do critério de quantidade? Sim. Ela ainda está muito na perspectiva de que para se escrever precisa-se de muitas letras, né? Independente do tamanho da palavra. Então, qual a atividade que eu sugiro que você faça com ela? A atividade de comparar tamanhos de palavras. Igual aquela do pincel e da caneta. Sim. Então, você ajudar ela a fazer, ela já sabe fazer essa partição oral. Só que aí, o que acontece? Agora, ela tem que quantificar, e aí você pode usar bolinha, ou algum objeto concreto para ajudar, e aí você vai pegar várias palavras, né? Pega aí palavras de todos os tamanhos, e aí você vai fazer esse trabalho com ela, de primeiro identificar a quantidade de pedacinhos em cada uma, depois dizer quem tem mais pedacinhos e quem tem menos, e aí com o alfabeto móvel, depois, cada um daqueles pedacinhos, você ir ajudando ela a identificar o som. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, vírus, essa mesma palavra que você editou, né, na avaliação. Então, vamos lá, vírus. Você falou para mim que vírus tem 2 pedacinhos. Então, ela vai lá, colocou, né, 2 bolinhas de massinha lá, vírus. Agora, vamos aqui pegar o alfabeto móvel, ó. Qual letrinha que você está ouvindo? Ah, eu estou ouvindo o I, porque ela está ouvindo as vogais, né? Então, vamos lá, colocou o I, ótimo. Vírus. Ah, tia, é o U, colocou o U, ótimo. Agora, vamos lá. Ó. Antes do I, tem uma letrinha, ó. Aí você dá uma forçadinha para ela perceber o som do V. Sim. Entendeu? Entendi. E aí você vai fazendo isso com as outras letras, né? Com as outras palavras. Mas antes de você partir para ela fazer o registro, ela precisa contabilizar a quantidade, para ela não sair escrevendo aleatório. Sim. Porque ela tá no critério de quantidade. Tá Por certo. isso que ela bota as perfumarias, né? Ela vai botando aí letras aleatórias. Tá bom. Obrigada. Nada. Parabéns, adorei a tarde. Também fiz um curso junto com a Heloísa. Ah, que bacana. Foi uma palestra, foi um curso à noite que a gente fez aqui, né? E sou amiga da Kelly, que fez o mestrado junto com você. Ah, que bacana. Tô aqui no Núcleo Bandeirante agora.
Pois é. Aí, como você trabalha, né? Como você utiliza o método das boquinhas, né? Como uma forma de trabalhar a questão dos fonemas, aí você pode utilizar o apoio das bocas, né? Já que você faz o uso aí da consciência fonoarticulatória. Sim. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Pessoal, mais perguntas? Acho que não, né? Então, assim, Graciele, só agradecer mesmo. Foi uma tarde proveitosíssima, né? Enriquecedora. Por mais que a gente ouça de falar em psicogênese, né? Há sempre algo novo para a gente aprender. Eu acho que você trouxe detalhes assim, importantes, né? Para a gente refletir e mudar a nossa prática, né? E aprimorar aquilo que a gente já faz, né? Na escola a gente tem excelentes alfabetizadores, mas é sempre bom, né, enriquecer e melhorar em nossa prática. E você contribuiu muito hoje, né, para isso. Tá bom? Então, só agradecer mesmo. A Adriana está aqui com o coordenador da regional, andando pela escola, e aí ela pediu que eu fizesse aqui o fechamento da reunião, tá bom? Tá, ok. E aí, pessoal, querendo se manifestar aí no chat também, né, pode manifestar aí, agradecer também, né, eu acho que todo mundo está bem agradecido mesmo por essa parte. Eu que agradeço, gente. Também, né? Pode contar comigo aí quando vocês precisarem, eu estou à disposição. E eu queria já fazer um pedido. Né? Sim. Eu vou pedir a Pidona para ver depois um outro momento aí para a gente, um mapeamento. Sim. Né? Seria bem interessante. Tá bom, a gente vê com a Fabi uma data aí, né, Fabi? Sim, veremos. A gente tem uma live, né, que está marcada. Tem, a gente está com uma live marcada. A gente tem uma live pela Unieb que vai contemplar esse tema e justamente a palestrante vos fala. Sou eu, gente, aqui, ó. Essa mesma que acabou de falar, ela é a nossa palestrante também. Estou falando aqui para vocês, eu estou falando demais, né, Gra? Mas vamos falar. Imagina. Então, eu também quero agradecer, né? Agradecer a você, Grace, por ter disponibilizado esse tempo, né? Porque você está tão corrida, ainda mais agora com essa mudança, né? De CRE. Enfim, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por atender o meu pedido e o pedido da Escola Classe 21, viu? Foi uma tarde maravilhosa, enriquecedora. Eu acredito que vai somar muito, muito mesmo, né? Aí no nosso trabalho pedagógico, viu? Grande beijo para vocês também, viu, equipe? Continue na força. Então tá, gente, obrigada, se cuidem, viu? E precisando, estou à disposição. Eu vou mandar os slides para a Fabiana e aí ela encaminha para vocês, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau. Até mais.